Olá, gente, tudo bem? Nessa videoaula aqui nós vamos estudar as propriedades do triângulo isósceles, tá? E as propriedades do triângulo equilátero, ok, gente? Então vamos lá. Vamos começar primeiramente com o triângulo isósceles, tá? Um triângulo é isósceles quando possui dois lados congruentes, tá? Então vai possuir apenas dois lados congruentes. No caso aqui, ó, temos um triângulo isósceles, tá? O lado AB é congruente ao lado AC, ok? Então nós temos aqui um triângulo isósceles. Vamos ver os elementos de um triângulo isósceles. Os elementos são os seguintes. O lado com medida diferente é chamado de base. Então o lado BC aqui, ó. O lado BC vai ser chamado de base. E os ângulos determinados pela base são chamados ângulos da base, tá? Que são os ângulos B e o ângulo C. E esse ângulo aqui de cima é o ângulo oposto à base, ok? Que no caso aqui é o representado pela letra A, ok? Então vamos lá, as propriedades. Primeira propriedade é o seguinte: em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, tá? Então o ângulo B ele possui a mesma medida do ângulo C, ok, gente? Isso acontece em todo triângulo isósceles, tá? Eu não vou demonstrar essa propriedade, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso, ok? Vamos ver aqui a segunda propriedade do triângulo isósceles, ok? Em todo triângulo isósceles, tá? A mediana, a mediatriz, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo oposto à base coincidem. Então vamos lá. Então veja bem, a mediana, gente, ela vai dividir, olha só, a mediana relativa ao vértice A, ela vai dividir o lado BC no ponto M chamado de ponto médio, tá? Então vai dividir o lado BC em duas partes congruentes. Então BM, tá, é congruente a MC, tá? ACM, tá? Então vamos lá. Vamos comparar aqui os triângulos ABM e ACM, tá? Então a gente vai provar que esses dois triângulos aqui eles são congruentes. Aí, consequentemente, a M vai ser também, além da mediana, vai ser mediatriz, a altura e a bissetriz, ok? Então olha só, AB é congruente a AC, tá? Que são os lados congruentes do triângulo isósceles, tá? BM é congruente a MC, que é o ponto médio, que aqui nós temos a mediana, ok? E o lado AM é o lado comum dos dois triângulos, tá? Do triângulo ABM e ACM. Consequentemente, os dois triângulos ABM e ACM são congruentes, tá? Pelo caso lado, lado, lado. Consequentemente, o ângulo A1 é congruente a A2. Então, logo, a AM já vai ser quem? Também vai ser a bissetriz, porque a bissetriz ela divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ok? E vamos provar agora que M1 é igual a M2, que é 90 graus, tá? Que são iguais a 90 graus. Olha só, M1 e M2 estão sobre uma reta. A soma deles é 180 graus. Como os dois triângulos são congruentes, M1 é igual a M2. Como a soma dá 180, logo M1 e M2 tem que ser igual a 90 graus. Isso quer dizer que AM também vai ser a altura, vai formar aqui um ângulo de 90 graus, e também vai ser a mediatriz, tá, relativa ao lado BC, ok? Então, AM é bissetriz, mediatriz, mediana e altura, ok? Vamos em frente. Vamos ver agora as propriedades do triângulo equilátero, tá? Um triângulo é equilátero, gente, quando possui os lados congruentes, tá? Aqui, ó, tá aqui um triângulo equilátero. O lado AB é congruente ao lado AC, que é congruente ao lado BC. Então, os três lados têm medidas iguais, ok? São congruentes. Propriedades. Primeira propriedade é o seguinte: em todo triângulo equilátero, os ângulos internos são congruentes, medindo cada um 60 graus. Isso aqui é simples de você verificar, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como num triângulo equilátero, os lados e os ângulos são congruentes, você vai dividir 180 para 3. São três lados, são três ângulos. 180 para 3 vai dar 60 graus para cada ângulo, ok? Então, no triângulo equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus, ok? Vamos ver. A segunda propriedade, tá? Fala assim: em todo triângulo equilátero, a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura relativa a qualquer lado, vértice ou ângulo interno, elas vão coincidir, tá? A mediana vai dividir o lado em duas partes iguais, é o ponto médio. A bissetriz divide o ângulo do vértice em dois ângulos congruentes. A mediatriz ela vai ser uma perpendicular ao ponto médio,
que vai coincidir com a altura, ok? Então, os elementos de um triângulo equilátero, eles coincidem, ok? E num triângulo equilátero, tá? Os pontos notáveis, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, ele coincidem, tá? Quem é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas, tá? Quem é o incentro? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. O incentro, ele também vai ser o centro da circunferência inscrita aqui, ó. Aqui dentro você vai ter uma circunferência inscrita, tá? Esse ponto bem aqui é o incentro, tá? E aqui você tem um raio da circunferência inscrita. E nós temos também que esse ponto é o circuncentro. Quem é o circuncentro? É o ponto de encontro das mediatrizes, tá? Que também coincide com o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas, tá? Também, tá? Esse ponto aqui, ele é o centro, tá? Do círculo circunscrito aqui, ó. Um círculo maior de raio R maior, R grande, tá? Observe aqui, ó. O raio do círculo maior e o raio do círculo menor. Há uma relação entre esses dois raios, tá? O raio do círculo maior, ele vai ser o dobro do raio do círculo menor. Ou seja, o raio do círculo circunscrito, ele é o dobro do raio do círculo inscrito. Então, o triângulo equilátero ele é um triângulo muito importante, muito estudado na matemática, ok, gente? Vamos em frente. Então, como é um triângulo importante, vamos aprender aqui como é que é feita a construção, tá, geométrica de um triângulo equilátero, ok? Então, você vai construir usando régua e compasso, tá? Uma régua não graduada, ok? Primeiro passo, você vai traçar uma reta, tá? Você pode fazer essa experiência, tá? Você pega uma folha de papel em branco, lá sem pauta, tá? Você traça uma reta. Aí você vai pegar, em cima dessa reta, você vai marcar um ponto, chamado de ponto A, ok? Aí você vai definir, abrindo na abertura do compasso, o comprimento do lado do triângulo que você quer desenhar, ok? Aí você vai abrir o compasso com o tamanho da abertura do tamanho do lado do triângulo que você quer desenhar. Aí você vai marcar, nessa reta você vai marcar um ponto B e vai traçar, tá certo? Traçar um arco de um círculo, ok? Coloca a ponta que não risca no ponto A. Aí você vai traçar aqui um arco de um círculo, ok? Você vai fazer esse mesmo processo agora com a mesma abertura do compasso, colocando a ponta seca, tá? A ponta que não risca no ponto B. Aí você vai traçar aqui um arco de um círculo. Aí você vai observar que esse arco agora que você traçou vai encontrar o arco anterior num ponto aqui em cima, tá? Que vamos chamar de ponto C. Esse ponto C aqui em cima, gente, ele vai ser justamente o vértice, tá, do triângulo que a gente está querendo desenhar. Aí você marca o ponto C, aí você vai ligar agora o ponto A com o C, o ponto B com o C, formando assim um triângulo ABC. E esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, um triângulo com 3 lados com medidas iguais, com ângulos internos de 60 graus cada um, tá? Em que a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura coincidem, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro também coincidem no mesmo ponto, ok? Um triângulo bastante importante na matemática, ok, gente? Tudo bem? Até a próxima, então.